Bom dia, irmãos. Graças a paz de Jesus a todos, amém? Amém mesmo? De verdade, de verdade? Amém, amém. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez a gente cultuá-lo. Mas antes eu gostaria apenas de externar minha alegria e gratidão ao Senhor. Bom, primeiro pela presença de todos os irmãos, é uma alegria a gente poder estar junto cultuando a Deus, mas hoje a gente tem de volta à nossa casa aí os outros dois pastores da igreja que estavam meio rebeldes assim, não, estavam por conta da quarentena, né? O pastor Tiago, a esposa dele tá grávida do Gabriel. O pastor Levi tem um problemazinho respiratório ali, mas está vindo aí hoje também, está tomando as precauções dele, mas ele está super bem também. E é uma grande alegria a gente estar junto. O reino de Deus, irmãos, é um reino de amigos, né? Então, o pastor Tiago eu conheço. Eu tenho até vergonha de falar a idade, porque senão vai denunciar tudo, né? Mas eu conheço o pastor Tiago quando ainda fui pregar na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Ele tocou bateria lá, não foi, pastor? Isso tem quantos anos? Nem sei, uns 20 anos, né? Mais ou menos isso, quase isso. O pastor Levi estudou comigo na faculdade teológica. Então é um amigo também de longa data e de muito sofrimento em cima do livro do caderno, né? Então é uma grande alegria para nós. Então eu queria apenas registrar esse momento especial da nossa igreja também. Aos poucos a vida vai voltando ao normal e isso nos dá muita alegria. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe nosso momento de culto agora. Coloque seu coração diante de Deus e permita que Ele, pela sua graça, pela presença do seu Espírito que já está entre nós, possa ministrar a nossa mente, ministrar também ao nosso coração hoje. Deus está aqui, Deus está entre nós. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nosso coração se alegra na Tua presença por tudo aquilo que Tu és, pela Tua beleza, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que duram para sempre, pela Tua justiça que se eleva acima dos montes, Senhor, pela Tua paz que excede a todo o entendimento. Oh, muito obrigado, Senhor, porque Tu és a rocha, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso castelo forte. Muito obrigado pela Tua presença doce, suave, poderosa entre nós. Ó Deus, que tudo que fizemos aqui nessa manhã, todos os louvores que iremos entoar, toda a palavra que será ministrada, que o Teu nome, Senhor, seja dignificado, seja glorificado, que possamos, ó Deus, contemplar toda a Tua glória, Senhor, e que a nossa alma, e que a nossa mente, que o nosso coração, que a nossa mente, mãos e coração possam estar corretos diante de Ti nesse culto, Senhor. Faça isso para a Sua própria glória, Pai. É a oração que Te fazemos e oramos no nome sobre todo nome, o nome de Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltar reunido domingo é muito bom, né? Quem gosta de gente tem que estar junto de gente, não é verdade? Gente traz energia positiva pra gente, né? A comunhão aumenta. Isso é bom demais. Vamos nos lembrar então das atividades que a gente desenvolve durante a semana. Nós temos agora é o GO, era GV, agora é o GO, porque é um grupo online que está acontecendo de segunda a sexta, às 8 horas da noite, na condução da nossa irmã Vilma, que está muito ansiosa para voltar a reunir conosco também, né?
assim como todos os outros aí que estão nesse grupo de risco, mas em breve isso vai terminar no nome de Jesus. Está terminando já, a flexibilização só está aumentando e em breve vamos estar com todas as cadeiras cheias, vai ser bom demais. Então você pode fazer um contato com a Vilminha e ela vai te incluir no grupo se você quiser participar desse momento de oração, momento de comunhão, ainda online, de segunda a sexta às 8 horas da noite, tá bem? Também tem aquela responsabilidade social, né? Nós, igreja, como o pastor Pedro já nos ensinou, nós não somos uma ONG, mas nós temos responsabilidade social, estamos sempre querendo ajudar as pessoas. Então, se você puder, traga uma oferta de alimentos não perecíveis, mas principalmente nesse momento, produtos de higiene e limpeza. Tá bem? Então, nossa cestinha está ali no cantinho e você pode trazer nos momentos de dízimos e ofertas, você pode trazer a sua oferta para abençoar quem precisa. Há poucos dias nós abençoamos uma organização que cuida de pessoas que estão se recuperando de vícios ali no Boa Vista e foi uma bênção. E sempre tem alguém precisando e nós precisamos estar prontos para ajudá-los. Tá certo? Também queria que vocês lembrassem e divulgassem as nossas redes sociais. As mensagens estão sendo postadas lá, às vezes algum recadinho, né, como por exemplo o encontro de casais que aconteceu ontem à noite, foi uma delícia, né? O pastor Tiago trouxe uma palavra para a gente, foi muito bom. Você, casal que não participou, perdeu, mas você vai ter outras oportunidades, né, Dudu? Então, teve gente que não apareceu lá no grupo e a gente fica pensando, por quê, né, pastor? Né? Mas dormiu no ponto, tá vendo, pastor Tiago? Eu espero que acorde no próximo, né? Então, é muito importante você estar ligado nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, nós estamos no Instagram também, no YouTube. Agora a gente tem um canal, né? E o pastor Pedro quer ficar conhecido no mundo inteiro, né, pastor? Brincadeira. Mas você pode entrar no nosso canal, se inscrever e ouvir. Tem muitas mensagens boas, né? E você pode, inclusive, ouvir mais de uma vez para a sua edificação. Deus tem falado muito com a nossa igreja através das mensagens. Então, participe. Mande para os seus amigos. Eu tenho abençoado a minha família e alguns amigos com mensagens que eu ouço aqui. Me abençoou, eu quero que abençoe outras pessoas. Então, você pode fazer isso também. Vamos louvar? Nós vamos louvar e a equipe de louvor, que hoje está sob o comando do Dudu, ele vai também nos conduzir no momento de ofertas e dízimos. Lá nos lembretes que a gente recebe nas redes sociais, está também, e também pela lista de transmissão que a Suelen nos ajuda, os aniversariantes do mês. Então, você podendo, dá uma ligada, porque isso faz tão bem, não é? Quando a pessoa está fazendo aniversário e é lembrada, lembra aí de orar e de fazer um contato. Não só de orar, mas de fazer um contato para a pessoa saber que tem mais gente com ela nessas datas tão relevantes. Vamos adorar. Amém. Bom dia, meus irmãos. Tá todo mundo cansado, gente? Bom dia. Ah, que lindo. A igreja está cheia hoje. Graças a Deus. É a máscara, né? A máscara incomoda um pouquinho. É muito bom a gente poder estar na casa do Senhor compartilhando, né? Nós somos seres relacionais, né? É estranho esse negócio de ficar separado, ter que cumprimentar com o cotovelo e tal, tudo. Eu confesso que eu estou bem negligente nesse ponto. Ando abraçando umas pessoas aí, mas ninguém com corona não, viu, gente? Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus porque nós até aqui estamos salvos dessa loucura toda que está acontecendo. O Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado os nossos entes queridos e nós temos que agradecer muito por isso. E também, como eu falei com os meninos mais cedo, nós temos que ter sensibilidade para poder estar ali com aquelas pessoas que têm perdido pessoas,
com as pessoas que estão desesperadas com tudo isso, e às vezes eu sinto que tem nos faltado com essas pessoas. Nós estamos aqui para trazer a palavra de ânimo, gente, de conforto, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Então que nós tenhamos essa sensibilidade de cuidar das pessoas que perderam, das pessoas que estão com medo, de dar aquela palavra de incentivo, aquela palavra de ânimo mesmo, de encorajamento, porque o Senhor tem nos dado muito. Nós agradecemos a Ele por isso, porque nós servimos um Deus que é rei sobre todas as coisas. Ele é rei soberano sobre essa terra. Ele tem o conhecimento de tudo. Ele sabe por que tudo disso, porque tudo está acontecendo. E nós temos que ter firmeza em afirmar sobre isso, que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Eu queria pedir aos irmãos, aqueles que quiserem, se colocarem de pé, vamos adorar o nosso Deus que é digno de toda a honra, toda a glória. Ele fez essa manhã maravilhosa para que nós pudéssemos contemplá-lo. Amém? Vamos adorá-lo dizendo que Ele é rei sobre as nossas vidas, Ele é rei sobre a terra, Ele é rei sobre toda a nação. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Ele é rei sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Ele sempre seja o Rei soberano em nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós vamos cantar uma música que a letra dela é muito séria e muito forte. Que num dado momento ela fala que tudo que nós temos é do Senhor. Será que realmente a gente tem honrado isso? Será que tudo que nós temos de fato tem sido do Senhor? E aí eu não estou falando de dinheiro, não estou falando só disso, eu estou falando da nossa vida mesmo.
do nosso respeito, da nossa integridade diante da palavra do nosso Deus, de tudo que Ele ordenou? Será que nós temos sido exímios seguidores do nosso Deus que sai da nossa boca? Porque às vezes da nossa boca sai muita coisa que não é verdade o que a gente está vivendo, né? E eu acho isso de suma importância a gente refletir. Quando a gente participa desse momento dos dízimos e das ofertas, eu não consigo esquecer das pessoas que se disponibilizaram a colocar suas vidas na mão do Senhor nos campos missionários, lugares às vezes inóspitos, lugares hostis, e essas pessoas estão lá. Elas estão lá. Pode arrancar um couro da pele delas que elas estão lá. E às vezes passando necessidade. E nós, graças a Deus, Deus tem nos dado conforto. Olha a nossa igreja, que maravilha que está. Olha os bancos confortáveis que a gente tem. E essas pessoas às vezes estão sentadas no chão duro. Que o nosso coração seja simples, humilde e consternoso com essas pessoas. Que nos momentos que a gente participar dos dízimos e das ofertas, eu vejo muita gente falando a questão de eu vou dar o dinheiro para o pastor, eu vou lá fazer não sei o que e tal. Gente, não. O Senhor não está preocupado com o nosso dinheiro, não. Afinal, Ele é o dono de tudo. Ele está mais preocupado com o nosso coração, com a nossa atitude, com a nossa ação. E com a nossa confiança na palavra dEle, que nada vai faltar. Que nós tenhamos esse sentimento em todos os momentos que a gente ajudar alguém, não só aqui no Gasofilácio, mas quando alguém estiver precisando aí na rua, que você estender a sua mão. É isso que o Senhor faria. Amém? Então nós vamos cantar como nós amamos esse Deus tão maravilhoso assim, que não deixa ninguém para trás. Amém? E você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a tua oferta agora. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença
és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te quero, se eu me prostro aos pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu, tudo que tenho é totalmente teu. Eu te amo, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar. Que o Senhor possa abençoar os corações, as vidas de todos aqueles que são generosos, Deus, com a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, não deixe que nada falte na nossa mesa, Deus. Em nome de Jesus, não deixa, Deus, que os nossos corações se endureçam, Pai. Que nós tenhamos compaixão das pessoas que nós encontramos pela cidade, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, ter corações bondosos, assim como o seu, Deus. Nos ajuda a ser cada vez mais imitadores do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos realmente descansar nos teus braços, Pai. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós sabemos que o Senhor é por nós, Deus. O Senhor nunca nos abandonou. Aleluia. Nós te adoramos no nome do teu santo Filho, amado Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Seguro, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Nós descansamos nos teus braços, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. E caímos em tua graça nesse momento, Pai. Aleluia. Cai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Sim, Senhor, recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essas canções, Deus. Obrigado pela tua palavra que penetra nos nossos corações, Deus. Obrigado pela vida, Deus, de cada um aqui presente nesta manhã e de todo o teu povo que se reúne nesse momento. Oh, Deus, continue nos protegendo, Deus, nos livrando de todo o mal, Senhor. Em nome do teu Filho amado, que nós possamos descansar nos teus braços, ó Deus, certos de que o Senhor tem cuidado de nós. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, através do pastor, Deus, que ele traga uma mensagem vinda do Senhor para nós, Pai. E que o Senhor continue nos abençoando, cuidando e usando as nossas vidas conforme o teu santo querer. É a oração que fazemos a Ti, Deus, no nome santo do Teu Filho e amado, precioso Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, mas antes vamos ter um momento de oração ainda. Se você deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar. Você que está em sua casa também, coloque a mão aí no seu coração. Nós acabamos de cantar que se eu passar pelo vale, acharei conforto, né, em teu amor. E é justamente isso que acontece conosco. A gente passa pelo vale. Nós não ficamos no vale. O Senhor passa conosco. Ele vai à nossa frente, Ele vai sobre nós. Ele vai ao nosso lado. Ele é a nossa retaguarda. Ele é o Senhor. Então, apresente ao Senhor a sua necessidade, a sua luta, a sua alegria também. Coloque diante daquele que sonda o coração, as suas dúvidas, os seus medos, a sua incerteza. Ele é a verdade, Ele é capaz de clarear nossa mente, nos mostrar o caminho, treinar as nossas mãos para a guerra também, para que Ele possa nos abençoar. Ore para que Ele enche a sua família com o conhecimento que vem dEle. O Senhor está entre nós. O Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, nós cremos absolutamente nisso que nós cantamos aqui nessa manhã, que nos teus braços é o nosso descanso. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. A tua palavra nos ordena não ficarmos ansiosos de coisa alguma, mas que em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus as nossas aflições pela súplica com ações de graça. Deus, e nós apresentamos a Ti agora tudo aquilo que nós conseguimos traduzir com palavras e tudo aquilo também que nós não conseguimos traduzir, Senhor, as nossas necessidades indizíveis, aquela que está na nossa alma. Ó Senhor, venha contemplar, venha sondar o nosso coração, venha ver as nossas incertezas, venha visitar, Deus, as nossas angústias, porque está escrito no Salmo 91 que na nossa angústia o Senhor estaria conosco. Nós invocamos a Tua palavra porque Tu és fiel, Senhor. Esteja na angústia junto com os Teus filhos. Ó Deus, aqueles que buscam de Ti uma direção, uma orientação, ó Deus, seja para qual necessidade for, Senhor, seja profissional, relacional, emocional, ó Deus, venha responder, venha trazer a Tua cura, venha iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, com a Tua sabedoria, Senhor, com a Tua direção, Senhor. Faça isso na Betel, faça isso nas nossas vidas, porque os nossos olhos estão colocados em Ti. Tu és o nosso socorro e em Ti nós esperamos todos os dias. Agora, quando vamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, fala conosco, Senhor, por meio dela. Usa nessa manhã o Teu servo, pastor Tiago, que a Tua bênção, a Tua iluminação esteja sobre a vida dele e sobre as nossas vidas também. É o que te pedimos, é assim que oramos, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Pastor. Bom dia a todos, irmãos, irmãs. Bom dia. Esse bom dia está muito fraco, gente. Bom dia. Muito bom. Espero que os irmãos não reparem eu falar usando a máscara. Mas é um cuidado com a gestante, né? Estou muito feliz de voltar aqui.
presencialmente. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que eu volto presencialmente na igreja. É uma alegria muito grande para mim. Cheguei cedo aqui, bem cedo, e fiquei vendo coisas tão bonitas, né? A igreja bonita, os irmãos tomando os seus devidos cuidados. Infelizmente, a nossa pandemia ainda não acabou, certo? E mesmo que a gente se reúne, nós começamos agora a voltar para as nossas atividades mais normais, o nosso cuidado pessoal ele é fundamental em relação a isso. E nós já estamos bem mais acostumados do que antes, né? Me lembro, a primeira vez que eu saí de máscara na rua era muito estranho, parecia que, sabe aquele sentimento ruim? E hoje nós já, de certa maneira, já até nos acostumamos um pouco mais com isso, né? Como usar um cinto de segurança, uma coisa assim. Eu fico muito feliz de voltar, de ver os irmãos bem, de ver a nossa igreja viva. E eu queria ler com os irmãos hoje, nós vamos dar continuidade. O pastor Pedro tem feito aqui umas mensagens, umas reflexões a partir do livro dos Salmos. E nós vamos dar continuidade hoje. Eu peço a você, por gentileza, que abra a sua Bíblia no Salmo de número 77. Nós vamos ler esse Salmo. Você pode permanecer assentado como você está. Nós vamos hoje ler todo esse Salmo. E eu queria falar hoje sobre uma igreja que é conduzida por Deus. Eu queria aproveitar esse Salmo. Nós estamos no mês de aniversário da igreja, 56 anos. E eu queria aproveitar e trazer aqui uma reflexão bem própria para a nossa realidade, para a nossa igreja, sobre ser conduzidos por Deus em todo o tempo, não apenas em tempos de isolamento social, mas em todo o tempo. Esse salmo nos ensina muito a este respeito. Então, primeiramente nós vamos ler o salmo de número 77, vamos ler acompanhe, compartilhe dessa mensagem comigo. Vamos ler Salmo 77, diz assim a palavra do Senhor: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso no dia de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna o ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito todos os seus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalam, grossas nuvens se desfizeram em águas. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo
tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra nessa manhã. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos como igreja. E nessa manhã, nesse tempo, nós queremos ouvir unicamente a voz do Senhor. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ajudar nesses tempos que nós estamos vivendo, ajudar a nossa alma, fortalecer a nossa vida. Então, nós te oramos, confiando na tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Salmo desafiador, muito desafiador. Na verdade, o saltério, que é uma outra palavra que usamos para a coleção de livros, que chamamos de salmos, é uma palavra bonita, né? O saltério, que é também um instrumento musical, é por excelência um conjunto de escritos que são poéticos, mas que são também orantes. Era o livro de orações de Jesus. O saltério, ele era citado com muita abundância por toda a Escritura. Os profetas retomam os salmos. A igreja, no Novo Testamento, fala dos salmos. Jesus ora os salmos. Como diria o teólogo protestante da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, os salmos são ao mesmo tempo a palavra de Deus dirigida a nós e a nossa palavra dirigida a Ele. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Além de ser citado nas Escrituras, os Salmos, os grandes pastores e teólogos da Antiguidade, desde o século III depois de Cristo, se ocuparam do ensino e da interpretação dos Salmos. Agostinho, por exemplo, tem um comentário dos Salmos que ele comenta assim até os títulos, às vezes 2, 3 páginas de comentários do título dos Salmos, de tamanha a espiritualidade que esse conjunto de textos tinha na vida daqueles irmãos. Os nossos pais protestantes também, como Martinho Lutero e João Calvino, também se debruçaram sobre os salmos, refletiram sobre eles. Então, irmãos, por meio de súplicas, de agradecimento, de louvor, de confissões, este livro ele tem conduzido a espiritualidade por meio dos séculos. A espiritualidade da igreja, a espiritualidade das pessoas, através dos séculos. Em especial, o Salmo 77 é de autoria de Asaf. Asaf era um levita. Ao todo, esse homem, um grande homem de Deus, compôs 12 salmos, os 50 e os 73 até o 83. São salmos atribuídos a Asaf. O seu nome significa ajuntar, reunir. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque no Antigo Testamento o nome das pessoas tinha a ver com a essência delas, com a história delas. Então, Moisés, tirado da água. Jacó, suplantador. Israel, o que luta com Deus. Mara, amargura. Noemi, minha doçura. E aqui Asaf, ajuntar, reunir. Eu imagino que quando uma pessoa nomeia, quando você nomeia alguém, você coloca naquilo ali também, não só uma expectativa, mas você coloca um favor ali, você coloca uma graça ali. E Asaf era essa pessoa, esse homem de Deus que reunia, que ajuntava, e que com esses salmos que compôs, ajudava tanto publicamente, quanto individualmente, para que as pessoas pudessem falar sobre Deus, falar para Ele, mas também ouvi-lo. Por isso que esse salmo que vamos estudar hoje, ele apresenta uma oração que pode ser coletiva, que pode ser individual, mas é uma oração que entra como um pedido de socorro. Por isso, na reflexão de hoje, desse Salmo 77, nós vamos aprender e compreender a bondade de Deus durante os anos, mas a bondade de Deus também durante esses anos da nossa igreja, esses 56 anos, que também nos desafia a cada dia a nos tornar rebanho de Deus, como diz o último versículo. Por isso eu queria compartilhar com os irmãos pelo menos 3 princípios muito significativos desse salmo que pode nos ajudar. O primeiro princípio é o seguinte, que uma igreja conduzida por Deus dirige-se
a Deus com as suas súplicas. Uma igreja que é conduzida por Deus, dirige-se a Ele, dirige-se a Deus por meio de súplicas. Os versos 1 a 10 deixam isso muito claro. O salmo começa com um grande clamor. Acompanhe comigo no verso 1. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eu clamo para que Ele me atenda. Para que nós clamamos a Deus, irmãos? Para que Ele nos atenda. E veja bem, um clamor é diferente de um pedido qualquer. Geralmente você não para clamar a Deus por um carro, né? Eu vou orar, vou clamar a Deus. Senhor, abençoe aqui o meu carro, abençoe. A gente clama a Deus pela vida das pessoas, a gente clama a Deus pela nossa saúde, a gente clama a Deus para acabar com esse tempo de pandemia. E o clamor parece que ele tem um movimento corporal. Quando nós clamamos a Deus, suplicamos a Deus, geralmente nos ajoelhamos, erguemos nossas mãos, e essa era a experiência do salmista. Esse verso é um exemplo da palavra que nós dirigimos a Deus, que são palavras de clamor. No verso 2 ele fala: no dia da minha angústia, procuro ao Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não cansam. O salmista quer dizer o seguinte: olha, o meu clamor está sendo tão intenso que eu ergo as minhas mãos ao Senhor durante a noite. É como se ele ficasse a noite inteira clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo direção. E talvez você já teve essa experiência na sua vida, seja individualmente, seja de maneira pública. Os salmistas eram pessoas que não escondiam os seus clamores. Como gosto muito de falar, são poetas. São poetas. Os poetas, irmãos e irmãs, não usam máscaras. Os poetas não interpretam um personagem, mas eles falam do que está no seu coração. Alguns de uma forma amargurada, outras de uma maneira mais alegre, né? No Brasil temos muitos poetas e poetisas, né, que falam coisas tão bonitas. Quem nunca leu um poema de Cecília Meirelles? Quem nunca leu um poema de Adélia Prado? Né? Cecília Meirelles dizia: calada vigiei meus dias, quanto mais vigiados, mais curtos, que pena a vida é ser só isso, né? Quer dizer, falando do seu coração, falando da sua vida. Obrigado. Muito significativo isso. Uma vez eu li que o problema das orações não respondidas é o fato de nós não orarmos. Mas, por outro lado, orar de alguma maneira é procurar o Senhor. Essa é uma relação muito bonita, porque quando você pensa na visão entre pais e filhos que se procuram, amigos que se procuram, marido e esposa se procuram, todas essas metáforas se aplicam ao relacionamento entre nós e Deus também. Na Bíblia, Deus é nomeado como um pai, é nomeado como amigo. Tiago fala de sermos amigos de Deus, é nomeado como esposo. No entanto, em relação a Deus, há um elemento sobrenatural, diferente de nós, porque no final das contas, Deus é quem nos procura primeiro. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Nós lemos em João. No entanto, quando Deus os procura assim, Ele coloca no nosso coração algumas coisas, como por exemplo o anseio pela eternidade, diz o Eclesiastes. Ele coloca em nosso coração um cântico novo, coloca um novo cântico em nossos lábios, como nos diz o Salmo 40. E como nos evangelhos, Ele coloca também em nossa boca palavras das boas novas, palavras que nós não cansamos de dizer, que são as seguintes: o reino de Deus está entre vós. Nós somos portadores, irmãos, dessa mensagem do reino de Deus. Então, no saltério, nós aprendemos que nós somos procurados por Deus, mas ao mesmo tempo também nós o procuramos com a nossa oração, com o nosso clamor, com o nosso agradecimento, com a nossa vida, com a nossa entrega. E o resultado dessa procura mútua da palavra de Deus, que é dirigida a nós, e da palavra que nós dirigimos a Ele, é muito evidente no Salmo. Tem duas expressões que me chamam muito a atenção. No verso 3, nós precisamos lembrar de Deus, mas aqui fala que todas as vezes que a gente lembra de Deus, nós gememos. O apóstolo Paulo, ele ressalta que a criação geme com dores de parto.
esperando a manifestação dos filhos de Deus e da glória de Deus. Também nós devemos lembrar do profeta Isaías, quando estava diante do Senhor, no seu alto e sublime trono. Ele gemeu na presença de Deus. O profeta Jeremias: Senhor, eu sou uma criança, como que eu vou fazer? Como que eu vou levar essa palavra? Aí Deus diz para ele: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, agora vai. Falar contra a própria nação. O profeta Isaías, né? Senhor, minha boca é impura. Imagina um homem falar isso, né? Aí Deus fala assim: não, eu vou purificar a sua boca. Colocou lá uma brasinha na boca dele, purificou, agora vai. É muito interessante. Mas também, quando nós estamos na presença de Deus e trememos, Ele nos faz uma pergunta: quem há de ir por nós? E mesmo tremendo, apavorado, o profeta diz: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, poderíamos citar muitos outros exemplos aqui de pessoas na presença de Deus que ficaram apavoradas, que gemeram, que não sabiam o que dizer. Por isso eu penso que a presença de Deus não nos deixa tão confortáveis assim. Não é tão confortável assim. Por isso nós gememos, nós trememos. Na Escritura fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, ter a presença de Deus na nossa vida é contar que nós vamos encontrar com quem é sublime, com quem é excelso, com quem é verdadeiro, e que diante de Deus a única coisa que nós podemos fazer é nos ajoelhar e tremer e dizer: eis-me aqui, porque o que são os nossos dons e talentos perto de Deus, o que é a nossa vida, o que é a nossa ética, por mais alta que seja, é ímpia perante Deus, irmãos. E o salmista deixa isso muito claro. Eu me lembro do Senhor, mas todas as vezes que eu me lembro gemendo. Verso 3, olha que interessante, verso 3: lembro-me de Deus e passo a gemer. Lutero dizia nos seus sermões que nós precisamos conhecer a face majestosa e terrível de Deus. Falava isso, majestosa e terrível. Terrível porque, segundo ele, se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais a nós. Se Deus não poupou, diz lá Romanos 8:32, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Cristo nos justifica e nos ajuda. Por isso a cruz é o lugar dessa revelação máxima do amor de Deus. Nela, o Filho também gemeu, quando diz: Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, isso não é uma experiência simples, não, de estar pregado lá numa cruz, vendo as pessoas do lado. Não é uma experiência assim: olha, eu vou ali morrer por todo mundo. Cristo não é um herói, Ele é a vítima, o Cordeiro Santo. Nós precisamos, irmãos, pensar na cruz o seguinte: a cruz revela esse poder de Deus, mas tem o ressuscitado, mas tem a presença também do crucificado. Nós esquecemos, e Paulo ele dizia: nós não podemos esquecer do Cristo e este crucificado, porque nós não somos daqueles que mercadejam a palavra de Deus. Então, diante de Deus, irmãos, nós gememos, diante da face, da presença de Deus. Mas em segundo lugar, além de lembrar do Senhor, outra parte que me chama a atenção é que o salmista diz que ele medita no Senhor, medita nele. Verso 3, ele fala que lembro-me de Deus e passo a gemer, depois medito, mas aí ele diz: e me desfalece o espírito. Então, eu lembro de Deus, começo a gemer, medito e meu espírito desfalece. É uma contradição, né? Muito interessante essa parte. Meditar, irmãos, é na verdade focar a nossa atenção em Deus. Meditar é parar por um tempo e refletir, é deixar que Deus fale conosco, nos ilumine, nos transforme, nos ensine. Mas a meditação, ela pressupõe duas coisas que são muito difíceis para nós nesse tempo moderno, que é o silêncio e a solitude. Solitude e solidão são coisas diferentes. Solidão é quando você se isola. Solitude é quando você se recolhe. É diferente. Na solitude você se recolhe e começa a pensar em Deus, dedica sua vida a Deus e vê a criação como obra de Deus. Na solidão não, você fica lá. Nós falamos de isolamento social, não de solitude social, né? É diferente essas coisas. No verso 4,
para os irmãos entenderem um pouco disso, ele diz: não me deixes pregar os olhos, tão perturbado que estou, eu nem posso falar. Irmãos, a meditação é difícil para a gente, porque o nosso problema é que nós falamos demais. E se falamos demais, não paramos para ouvir a bondade de Deus. E isso me faz lembrar uma célebre frase proferida pelo profeta Sofonias e também pelo profeta, me esqueci agora qual é o outro profeta que diz, Zacarias, se não me engano. Ele fala: cala-te diante do Senhor teu Deus. Então, se estamos diante de Deus, segundo o salmista, nós paramos, nós gememos, nós meditamos, mas temos que aprender a nos calar. Nós temos, irmãos, um problema muito sério com o silêncio. Nós, cidadãos metropolitanos, estamos muito afetados pela poluição sonora das nossas vias movimentadas, e nessa relação entre Deus e nós, é certo que clamamos e Ele responde, Deus nos responde, mas às vezes, irmãos, a resposta de Deus é o silêncio, porque Deus fala no silêncio, e nós encontramos Deus em lugares inesperados, e podemos pensar o silêncio, a solitude, como um lugar de encontrar Deus. Aí nós cantamos assim: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio, tu estás. Mas pensar e viver Deus no silêncio é complicado, porque o agir silencioso de Deus é algo angustiante na nossa vida, porque nós estamos acostumados a ter resposta de tudo, na mesma hora, do mesmo jeito. Então eu tenho aprendido assim na minha vida, que tem duas perguntas que nós podemos fazer. Uma pergunta é: por que isso aconteceu comigo? Por quê? Poderia ter acontecido com outra pessoa, com o pastor, né? Poderia ter acontecido com você, irmão. Por que eu não? Poderia ter acontecido com a Nívia. Por que vai acontecer comigo? Mas tem uma outra pergunta que talvez deveríamos fazer, é o seguinte: isso que aconteceu comigo, o que eu posso aprender? O que Deus está me ensinando? Talvez está me ensinando a ser mais humilde, talvez está me ensinando a confiar mais nele do que em mim, talvez está querendo me mostrar, me chamar a atenção, porque tem algo que eu não vi ainda. E por vezes, como salmista também, nós exclamamos o seguinte: o Senhor nos rejeitou para sempre, e mais, a sua graça cessou perpetuamente. Irmãos, como crer em Deus nessas condições? Como falar em Deus nessas condições? Então, pensar sobre isso me fez lembrar um ensinamento muito antigo da igreja, que Agostinho dizia, que era o seguinte: antes de falar sobre o que você crê, fale sobre o que você ama. Lembra de Tiago? Você crê em Deus, grandes coisas, até os demônios creem e tremem. Crer e amar é diferente, precisamos aprender a amar. Quando nós amamos, quem ama entrega, quem ama espera, quem ama sabe que as coisas no final vão dar certo. E nós precisamos ser, irmãos, uma igreja que ama ao Senhor, que ama a Deus. Então, enquanto igreja, nós suplicamos ao Senhor, porque nós o amamos de todo o nosso coração, e com isso nós reconhecemos a sua grandeza e a sua benignidade. Então eu digo para você nessa manhã: não deixe de clamar. Não deixe de clamar. Ah, pastor, mas está demorando. Não deixe de clamar. Eu conheço pessoas que oraram anos para a conversão de familiares. Conheço pessoas que oraram anos pela paternidade e pela maternidade. Conheço pessoas que oraram anos para chegar em uma universidade, até conseguir um casamento, e Deus os ouviu. Então, não deixemos de clamar, não deixemos de falar com Deus dessa maneira, amém? Segundo lugar, uma outra característica que eu quero deixar aqui é que uma igreja que é conduzida por Deus, ela recorda os feitos do Altíssimo. A partir do verso 11, nós temos um aprendizado sobre isso. O salmista, a partir do verso 11, quando ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Recordar os feitos do Senhor, nesse sentido, as coisas que aconteceram com os antepassados, e por causa da santidade de Deus, é algo muito maravilhoso. Eu gosto muito de
lembrar dos irmãos idosos da igreja. Infelizmente, nesse tempo, os nossos irmãos idosos não podem participar com a gente, né, não podem vir, mas certamente podem nos ouvir, e eu queria essa parte dedicar aos irmãos pelo respeito, pelo carinho. É como se eu estivesse vendo os irmãos assentados, cada um no seu próprio lugar. Me lembro que o irmão Aminadab sempre senta naquele cantinho ali. A avó do Juan sempre senta aqui. A gente lembra dos irmãos. Então, eu queria dizer isso para vocês. Rememorar o passado é algo muito transformador. É o que nós fazemos na ceia, né? Fazer isto em memória de mim. E a nossa igreja, ela tem um passado que não pode ser esquecido. Eu conheço uma parte da história da igreja. Recebi um convite de uma irmã um dia para tomar um café na casa dela, e ela falou que vai me contar o restante da história da igreja. E me disse assim: pastor, vai bem cedo, porque essa história é cumprida. Essa igreja é cumprida. Mas é muito bonito a gente perceber isso, porque nós temos um passado enquanto igreja que não pode ser esquecido. Deus encorajou muitos irmãos e muitas irmãs para que plantassem aqui nesse bairro essa igreja, com um propósito muito claro: anunciar as boas novas. E de lá para cá, nós estamos fazendo isso, todos nós. Então, quando nós vemos aquelas fotos antigas da igreja, nós somos tomados por uma espécie de nostalgia. Aí naquela semana nos grupos aparece aquele livrinho de coros antigos, né, Nívia? Tem lá 46, grande é o Senhor. 23, nosso general é Cristo. A gente lembra daqueles momentos, né? Aquele corinho: esta paz que eu sinto em minha alma. Se os irmãos foram criados numa igreja batista bem tradicional, vocês vão se lembrar que tinha uma mesa que ficava na frente, assim, com uma toalha e aquelas pastas, e o dirigente dizia assim: vamos cantar agora o corinho número 23, é o Shaddai. Lembra? Depois dessa paz que eu sinto em minha alma. Aí depois passava para os hinos, né? E quando a gente vê aquelas fotos, aqueles púlpitos de madeira, nas igrejas mais abastadas, né? O órgão do lado esquerdo, o piano do lado direito, a bateria escondidinha lá no final, sempre com o irmão dizendo assim: toca baixo. Sempre eu sofria com esse negócio, porque meu pai ficava no som, e ele falava em casa e falava na igreja: toca baixo, menino, você está atrapalhando, a gente tem que ouvir as vozes. Mas quando a gente vê isso, vem uma nostalgia na vida da gente, né? Cantamos: quem pode livrar como o Senhor, e assim por diante, né? É uma coisa muito boa, mas também nós somos tomados por um sentimento de estar cumprindo o mandamento divino, porque isso nos deve lembrar que constantemente nós temos agora a responsabilidade de continuar a obra desses irmãos que começaram essa obra. Nós temos que continuar com os cânticos, nós temos que continuar com a mensagem, nós temos que continuar com a escola bíblica, nós temos que continuar com a comunhão, com os pontos de pregação, nós lembramos, os cultos no lares. Hoje a gente chama de GO, né? Que é? GO, GV. Então, nós mudamos o nome, mas continuamos aquilo que os nossos irmãos nos ensinaram. E quantos aprendizados os nossos antepassados deixaram para nós. Quem foi criado assim na perspectiva da igreja se lembra com muito carinho daquelas irmãs da escola bíblica ensinando as histórias da Bíblia, contando lá as histórias do Egito, falando da criação. Irmãos, como aquilo foi importante para a minha vida, para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Então, nós devemos lembrar continuamente que temos uma responsabilidade enquanto igreja de continuar a obra do Senhor. Precisamos fazer isso também escondendo a palavra do Senhor no nosso coração, mas olhando fixamente para os desafios do nosso tempo contemporâneo. E aí eu pergunto para você: quais são os principais desafios da igreja hoje? Será que são diferentes dos desafios de 50 anos atrás? É claro que em muitos aspectos são diferentes, porque o mundo mudou. Belo Horizonte é outra cidade do que 50 anos atrás. Nós temos outras demandas, mas eu sinto que, por outro lado também, nós temos
problemas que são os mesmos, o sofrimento das pessoas. Pode ter mudado o tempo, mas o sofrimento das pessoas continua. A solidão, o problema de solidão hoje é muito intenso. O desespero que as pessoas vivem, as dificuldades relacionais. Temos muitas dificuldades relacionais hoje, irmãos, é sério. A falta de perdão, o orgulho. E, bom, essas questões aqui, elas vão além das gerações, elas são questões que sempre existiram. Precisamos de prestar atenção nisso. Precisamos de continuar rememorando e lembrando dos feitos do Senhor e abençoando a vida dos outros. No mês de setembro, agora, tem uma campanha chamada de Setembro Amarelo, que é uma campanha sobre a valorização da vida, uma campanha de prevenção ao suicídio. Segundo a OMS, os índices de suicídio vêm crescendo ano a ano, atingindo, em especial, a juventude. Isso tem me preocupado. As frustrações da vida, o tempo de isolamento que estamos vivendo, problemas psicológicos e psiquiátricos, angústias profundas, depressões profundas, são causas indicadas pelos órgãos de saúde. Este é um problema no qual, com o qual a igreja também lida. E qual é a resposta que temos para pessoas que passam com essa dificuldade? Talvez nós devêssemos ouvir mais a Deus para aprender a ouvir mais as pessoas. Porque, irmãos, a igreja, como sinal de Deus no mundo, é um lugar em que escutamos a Deus, mas também temos que escutar o nosso irmão. Nós temos que compartilhar os nossos fardos uns com os outros. Nós somos lembrados constantemente que a graça que nos alcançou, a graça sobre graça, né, pastor Pedro? Que nos alcançou é uma boa nova para um mundo desorientado. E nesses últimos anos eu tenho aprendido com um amigo, pastor Rubens, que é o nosso capelão, uma coisa muito bonita. Nós temos que aprender a pescar as mágoas das pessoas. Ele tem um livro que se chama Pescador de Mágoas, onde ele mostra como que o aconselhamento, ele pesca a mágoa das pessoas. Então você está vendo a pessoa ali tristinha, tudo, você chega e diz assim, está tudo bem com você, a pessoa começa a falar, você não tem tempo para ela, como essa pessoa se sente. A igreja é um lugar onde nós precisamos de pescar mágoas, afinal de contas, o Cristo era um especialista em ver o sofrimento das pessoas e conversar com elas e dar tempo para elas. Se você, hoje, está aqui conosco, primeiro é porque alguém investiu espiritualmente na sua vida. Possivelmente, alguém pescou alguma mágoa que você tem, ou que você tinha, ou que ainda permanece na sua vida. Algum dia, alguém falou das maravilhas do Senhor, seja com as suas palavras, com palavras, seja com ações, seja com atitudes. Mas o importante, irmãos, é a gente refletir em algo. Quais são os feitos do Senhor na sua vida? E o que o Senhor tem feito por nós através da igreja? Aí no verso 9 o salmista diz, esqueceu-se Deus de ser benigno? Talvez seja essa a pergunta que tantos outros que sofrem, que tantos outros que por algum motivo pensaram em tirar sua própria vida, também pensem, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que a graça do Senhor não existe mais na minha vida? Entretanto, após lembrar os feitos do Senhor na nossa vida, no verso 13, Asaf faz uma declaração muito esperançosa. Ele diz que Deus é tão grande como o nosso. Que apesar de todas essas coisas que vivemos, de todas as dificuldades, de todos os tempos difíceis, Deus está presente em nossa vida. É uma grandeza que é cantada pela criação, é uma grandeza que é anunciada pelo nosso testemunho de vida. Por isso eu queria dizer para você que a sua vida é muito preciosa. E quando você para ouvir, para dar atenção para alguém, você faz com que a vida dessa pessoa também seja preciosa. O Cristo dizia, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele venceu o mundo e nos dá uma esperança de uma vida eterna, de uma vida intensa. Então, enquanto igreja, irmãos, enquanto pessoas, nós precisamos sempre relembrar
as grandezas de Deus em nossa vida. E por fim, queria encerrar aqui com um último princípio, breve, que dizer que uma igreja que é conduzida por Deus, ela torna-se um rebanho que se deixa conduzir. Último verso do Salmo 79. O teu povo tu conduziste como rebanho. A imagem que os irmãos estão vendo no telão, ela é muito significativa. Ovelhas sendo conduzidas por um pastor. Muito significativo pensar isso. O teu povo conduziste como um rebanho. Nós vemos aqui, agora, Deus se dirigindo a nós. Deus se dirigindo a nós como um pastor que cuida do seu estimado rebanho. É uma menção a Moisés e a Arão, aqueles homens de Deus também, nossos pais na fé, conduziram o povo de Deus por uma longa jornada, lembramos bem desses textos. Durante toda a trajetória, houve momentos em que o povo quis se autopastorear, quis tomar as suas próprias rédeas, quis fazer as suas próprias escolhas, as suas escolhas autônomas, muitas murmurações, muitas resistências. E vez por outra nós lemos assim, esse povo é um povo obstinado, teimoso, resistente, está vendo ali a glória de Deus, de dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Gente, imagina ver um negócio desse, e mesmo assim, fala assim, não, eu prefiro comer carne, eu não quero comer esse maná não, eu prefiro isso aqui. Ah, Moisés, estava difícil, para que você foi nos tirar do Egito para morrer aqui? Lá pelo menos tinha cebola e alho poró, aqui não tem nada, não tem nem água. Irmãos, Moisés sofreu, foi fácil não, lidar com pessoas obstinadas não é fácil. Bom, nós também costumamos ser obstinados de vez em quando, né? Eu acho que é um problema que nós temos, mas na verdade, existe em nós um desejo muito grande de independência, de autonomia. A modernidade nos ensinou que saber é poder, e nós achamos agora que já que somos extremamente poderosos, nós podemos tudo. Nada nos abala. Por vezes queremos dirigir a nossa vida a nosso próprio modo, e com isso os conselhos de Deus, em vez de serem relembrados, eles ficam esquecidos, engavetados ou expostos em uma velha Bíblia de páginas amarelas, aberta no Salmo 91, toda empoeirada. Por isso que o Salmo 119, verso 11, insiste, e sabemos bem, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver apenas no nosso intelecto, esse intelecto muitas vezes ele estará ocupado demais para ouvir a Deus. Então, irmãos, Deus conduz o seu povo como um pastor, como lembra o Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nada nos faltará. Deus conduz o seu povo de uma maneira muito assombrosa. Basta lembrar as narrativas dos patriarcas, a travessia do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, né? A travessia, a cruz. É uma maneira assombrosa. Pensa na maneira que você foi formado. Tem um salmo que diz, porque de uma maneira maravilhosa e assombrosa eu fui formado. Deus conduz nossa vida, irmãos, de uma maneira muito assombrosa, de uma maneira muito maravilhosa. Nós lemos isso nos Salmos. Por isso, sempre teremos a convicção de que o Senhor é quem nos guarda, de que é o nosso protetor, de que vai nos levar até pastos verdejantes, seja em momentos bons, em momentos ruins. O profeta Ezequiel, ele denuncia os maus pastores. E aqui, entenda-se por pastores, líderes, que não cuidavam direito das pessoas, que usurpavam as pessoas. Líderes de diversas categorias, os pastores de Israel, os líderes, que não cuidavam das ovelhas, que eram desonrosos, que se aproveitavam. Aí no capítulo 34 ele diz assim, o profeta, eis que estou, Deus dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou contra os pastores, esses líderes, não se apacentarão mais a si mesmos. Forte isso.
de líderes que se apacentavam a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. E aí, a partir do verso 11, ele fala: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Apacentá-las-ei com justiça. A grande questão aqui é o seguinte: você quer ser pastoreado por Deus ou por sua autonomia? Nós queremos ser uma igreja pastoreada por Deus ou por nossa autonomia? Caso a resposta seja positiva, de ser pastoreado por Deus, nós devemos ter em mente que nem sempre haverá sombra e água fresca. Haverá silêncio, haverá momentos difíceis. Seremos confrontados com o quanto amamos o Senhor de todo o nosso coração. Precisaremos desenvolver uma vida cruciforme. Uma vida cruciforme é uma vida de cruz, uma vida que entende aquilo ali. Talvez por isso muitos queiram pastorear a si mesmos. Mas aí, irmãos, eu queria encerrar dizendo o seguinte: que o Senhor nos conduza sempre, que os conselhos do Senhor, que a sua palavra dirigida a nós, seja a nossa bússola, seja o nosso caminho, e que nós possamos nos deixar ser movidos pela graça redentora do nosso Senhor. Então, não deixe de clamar, não deixe de meditar no Senhor, não deixe de esperar por Ele, e não deixe de ser pastoreado pelo nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê uma semana cheia de graça, cheia de vitória, e uma semana onde nós possamos experimentar esse pastoreio. Eu queria orar por você nessa manhã, aqui para encerrar o nosso momento. Não sei qual é a sua angústia do dia de hoje, não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Talvez você precise deixar um pouco a sua autonomia para que o Senhor possa te pastorar. Talvez você precise clamar mais. Talvez você veio a esse culto e está aqui nos ouvindo e pensa assim: olha, tem tantos anos que eu estou orando para que Deus, clamando a Deus pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde. Eu quero te dizer que Deus, Ele não deixou você de lado, mas Ele ouve o seu clamor. Então que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nessa manhã encheu o nosso coração de esperança. Nós sabemos que as angústias, os problemas, as decepções, eles também aparecem em nossa vida, mas o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira assombrosa, de uma maneira muito especial. Então, nessa manhã, nós oramos em favor de todos os nossos irmãos e irmãs, os que estão aqui na igreja, os que estão nos ouvindo, que o Senhor também possa encher o coração deles da Tua esperança. Para aqueles que dizem: será que a graça do Senhor cessou? Que o Senhor possa renovar a Tua esperança na vida deles. Que nós possamos, Senhor, aprender a esperar por Ti no silêncio, na solitude. Que o Senhor possa inundar o nosso coração. Nós oramos em favor da nossa igreja, que o Senhor possa continuar nos conduzindo sempre, que se faça aqui na igreja a vontade do Senhor e não a nossa vontade, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que estejamos sensíveis também para Te ouvir. E, Senhor, nós também oramos em favor desses nossos irmãos que estão ainda em casa, que fazem parte do grupo de risco, que o Senhor possa encher o coração deles também da Tua presença. Nos dê uma semana cheia de paz, e que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito sejam conosco, desde hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Pedro, pode terminar? Bom, eu queria muito dizer para você dar um abraço ao seu irmão, mas não pode. Então você dá um sorriso de máscara para o seu irmão. Ele vai ver que você está sorrindo pela expressão dos seus olhos. Que Deus possa nos abençoar. Tenhamos uma semana
cheia de esperança. E fica aqui o meu abraço, da Maiana e do Gabrielzinho para vocês também. Grande abraço, irmãos. Deus os abençoe.